E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo eu falo um pouco sobre a partida de ontem pela Sul-Americana, ficar remoendo essa partida ruim. Eu acho que os vídeos mais difíceis aqui do canal são os pós-jogos, até porque são um pouco mais longos, ficar remoendo esse time horrível que São Paulo é, cara. Mas em já falo sobre a partida de ontem contra a Academia Puerto Cabelo pela Sul-Americana, a vitória de 2-0. Então, falar sobre as atuações individuais, falar um pouco sobre a coletiva também do Rogério Ceni, que ele comentou alguns pontos importantes. Comentar se ele vai ficar no São Paulo, né? É o ponto mais chave aqui de toda essa conversa. Mas enfim, se você gosta desse nosso conteúdo, você sofre aqui com a gente, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, vamos emendar um pouco o pré-jogo e o primeiro tempo, porque o primeiro tempo não aconteceu nada demais, então dá pra gente emendar um pouco. Bom, choveu demais, a gente teve 16 mil guerreiros lá no Morumbi, choveu o dia inteiro, o gramado do Morumbi suportou muito esse novo gramado que o Morumbi construiu, vamos dizer assim, trocou, absorveu muito a água, um gramado muito positivo, choveu o dia inteiro, se fosse o outro gramado, talvez nem teria jogo, vamos supor. Então, assim, é um gramado realmente muito bom. E a gente já pode começar pela escalação falando que o time entrou misto, vamos dizer assim. O Alisson titular, o Ray Ramos, a estreia do Ray Ramos, Juan no ataque. A transmissão comentou no meio do jogo que o Caleri e o Rafinha foram escolhas do técnico mesmo, porque já tinham jogado 3 jogos seguidos e vindo de lesão, então era um risco muito grande eles começarem essa partida de novo. Enfim, priorizaram o Brasileirão, né? Porque podia não ter jogado contra o Botafogo e jogar esse jogo, mas enfim. A escolha do Juan no ataque no lugar do Caleri foi por isso, e o Ray Ramos no lugar do Rafinha também foi por isso. Mas a gente teve o Pablo Maia, por exemplo, também titular, então foi um time muito mistão, né? O Alan Franco na reserva, o Beraldo voltou ao time titular, então um time muito mistão. E começou a partida, assim, eu resumi muito o primeiro tempo, porque foi muito fraco. Assim, dá pra ver que o São Paulo, cara, eu tava até comentando com um amigo meu no intervalo, cara, se esforça muito, o São Paulo se esforça, sabe? Mas é uma questão de capacidade, sabe? Os caras parece que chegam lá na frente do gol, sabe? Tipo, os atacantes e tudo mais, cara, eles não sabem o que eles fazem, sabe? A capacidade de improvisar um drible, de finalização, de pontaria para acertar um chute, óbvio, criou muito mais do que os outros jogos, criou, finalizou muito mais. A pontaria eu acho que foi fundamental ali pra gente não sair algum gol, mas a dificuldade, cara, porque assim, o Puerto Cabelo é horrível, terrível. Primeiro no lugar no Campeonato Venezuelano, mas é horrível. O Inter, por exemplo, o Inter Internacional, disputou contra um time que estava em sétimo no Campeonato Venezuelano, também teve muita dificuldade. Mas assim, o São Paulo é uma dificuldade tão grande de criar, tipo, de simplificar mesmo, jogada simples, sabe? De às vezes triangulação e tocar pro meio da área alguém fazer um gol, sabe? Ou chutar de fora da área, sabe? Arriscar um chute. Cara, é uma dificuldade tremenda, apesar que sim, tiveram alguns lances de finalização de fora da área, mas jogada simples, cara, sabe? De finalizar no gol é terrível, né? A gente não consegue, é uma falta de capacidade, qualidade mesmo dos jogadores. Os jogadores não conseguem, sabe? Isso falta um pouco de brilho nos olhos. A gente vai comentar um pouco mais no final do vídeo sobre esse brilho nos olhos que São Paulo não tem, mas faltou muito essa. Pô, vamos ganhar, sabe? Vamos segurar aqui, a gente tá tendo resultados ruins, vamos, sabe, deslanchar contra esse time aqui, sabe? Faltou muito isso. Bom, e analisando esse desempenho desastroso, o Rogério Ceni fez algumas substituições, saiu o Juan, por exemplo, e entrou o Caleri, justamente para dar um pouco mais de pavilhão ali. O Juan mal relou na bola, são características diferentes, né? O Caleri, o Erisson são mais brigadores lá na frente, o Juan é meio mais de mobilidade, tem um pouco mais de mobilidade, rapidez, participou de alguns lances sim. O primeiro tempo basicamente jogou pela esquerda, né? Então o Juan participou um pouco mais pela esquerda ali, o Luciano flutuando um pouco mais, mas enfim, Caleri entrou no lugar do Juan. Aos 59 saiu o Alisson, o Alisson que, na minha opinião, jogou muito bem no primeiro tempo, acho que fez algumas jogadas importantes, assim, comparando o repertório dele, né? Não é que foi estrela, não. Comparando o que ele já foi no São Paulo, essa partida foi um pouco acima da média dele. E o Ayrton Rato voltou para a posição que ele não está acostumado. Jogou o Paulistão muito bem, o Paulistão inteiro lá direito, assim, com a perna trocada ali na esquerda, mas
Agora ele tá jogando na esquerda, como armador, tá voltando até lá na lateral para marcar. Então, assim, não tô entendendo muito o posicionamento do Ayrton Rato, que tá despencando o desempenho dele, claramente. Aos 70 minutos saiu o Luciano e entrou o Patrick, uma mudança, assim, muita gente ficou, cara, mas como que vai ficar o time agora, sabe? Ficou um pouco desorganizado ali, mas o Patrick lateral esquerdo, na lateral esquerda quem tava era o Caio Paulista despancou lá pra frente, lá como um ponta direita, vamos dizer assim. E aos 82 o Nestor recebeu amarelo, o Nestor que não jogou nada, assim, em números ele é maravilhoso. Primeiro em assistência e tudo mais e tal, mas boa parte da partida não jogou nada, nada, e erra e fura a bola, sabe? Mas teve dois lances que foram os gols, né, fundamentais, que tiveram participação. Então, assim, se o Nestor jogasse o jogo inteiro que ele joga em 10 minutos, 15 minutos, cara, o Nestor estava feito. Eu acho que o São Paulo também tem que encaixar um time melhor para desempenhar o melhor do Nestor, porque bota o Nestor para marcar, bota o Nestor para correr atrás de meia. Cara, não é a função dele, ele é muito preguiça para fazer isso. Aos 83 saiu o Caio Paulista e entrou o Marcos Paulo, saiu um ponta, vamos dizer assim, entrou um meia atacante, o Marcos Paulo que, né, tretou com o Rogério Ceni, enfim, num jogo não tinha tanta rodagem assim no São Paulo, acabou entrando nesse jogo, o que é muito raro. E aos 88, 5 minutinhos depois do Marcos Paulo, fez o gol. O Nestor participou da jogada, o Nestor cruzou lá na área pro Caleri fez uma parede, só rolou pro Marcos Paulo. Marcos Paulo fez o gol, o primeiro gol dele, fez chapéuzinho pra torcida, tipo, sabe, bem-vindo, enfim. É uma coisa louca, enfim. Na noite que o Rogério Ceni podia ser demitido, o Marcos Paulo fez gol e, enfim, a noite foi maravilhosa pro Marcos Paulo. E aos 86, 2 minutos. Não, isso, aos 88, aos 86 saiu o gol do Marcos Paulo, aos 88, o gol do Michel Araújo. O Nestor acabou fazendo uma jogada muito boa ali, uma assistência mesmo, foi um passe muito bonito ali, entre linhas, acabou deixando o Michel na cara do gol, acabou fazendo o gol, primeiro gol do Michel Araújo pela camisa de São Paulo. O Rogério Ceni comentou na entrevista que tava muito atrás dele há muito tempo, desde 2020 estava ligando no Fortaleza, assim, tudo mais, desde o Fortaleza estava ligando para ir atrás do Michel Araújo para trabalhar junto com ele. Aqui a gente sabe que ele está sendo um titular absoluto, os 3 jogos que ele pôde disputar, os 3 foram titular e jogou bem. Essa partida dá pra gente ver que é um meio que faz alguma coisinha diferente, sabe? É difícil tirar a bola do Michel Araújo, é realmente um jogador muito, muito habilidoso. Não é um meio atacante que a gente precisa, mas é um jogador muito habilidoso que provavelmente não vai sair do time titular por enquanto. Mas foi isso, assim, a gente criou bastante chance durante o jogo, mas faltou aquela finalização, aquele ponto-chave, sabe? Pô, faz o gol, sabe? Marca. Enfim, faltou esse ponto, esse brilho de querer fazer o gol, sabe? Um esforço muito grande para pouco resultado, para pouca chance definitiva, sabe? De finalização certa, de gol, sabe? Eu acho que faltou esse brilho que a gente vai falar agora junto com o Rogério Ceni. Antes disso, vamos comentar um pouco sobre as atuações individuais dos jogadores, começando pelo Rafael. Rafael que fez uma defesa importante, não trabalhou quase nada também, mas fez uma jogada muito importante ali, onde o cara chutou de fora da área, ele acabou recuando pro meio da área, fez uma segunda defesa muito bonita, então, impediu o gol, perfeito. É um goleiro que não vai fazer milagre, mas esse jogo foi muito bem. Na lateral direita, com o Rai Ramos, é um Igor Vinícius piorado, né? Um jogador que eu achei que ia atacar mais, ia ser realmente um velocista lá pela ponta. Eu acho que é um pouco mais, não é tão isso, né? Um cara que fica um pouquinho mais recuado, avança assim, mas fica mais recuado que o Igor Vinícius, por exemplo, mas foi bem. O Arboleda e o Beraldo, falando dos dois, cara, que zaga linda, sabe? Eu acho que é o principal. O Beraldo e o Arboleda não pode sair do time nunca, cara. O Beraldo faz um lançamento importantíssimo. É muito seguro. O Beraldo e o Arboleda é muito segurança. Então, cara, ótimo. Na lateral esquerda, o Caio Paulista é um cara, pô, um robô, cara. É rápido, mas tem pouca mobilidade, tem pouca criatividade. Ou ele só toca pra trás, ou ele fecha o olho e cruza, sabe? Então ele não sabe muito o que fazer. Enfim, é um velocista ok. No meio campo, Pablo Maia entrou meio desligado, erra muito ainda, furou a bola, erra bastante, mas é um jogador que é muito importante, chuta de fora da área, cara. Isso aí, a gente tem que ter um jogador igual o Pablo Maia como um segundo volante, enfim, pra gente finalizar na área, cara. A gente não chuta no gol.
Enfim, o Nestor, falando do Nestor e o Luciano juntos, que os dois foram mal, o Nestor teve uns 15 minutos ali finais que desempenhou, fez 2 assistências, uma pré-assistência e uma assistência, então assim, deslanchou. E o Luciano também, a torcida vaiou, enfim, aí quando o Luciano tá no banco, pede a Luciano, o cara não faz nada há muitos meses, cara. Não tá na posição oficial dele, tem que chegar mais perto do gol pra finalizar, a gente sabe. E até finalizou uma bola de fora da área ali, dá pra ver que ele sabe finalizar, é o lugar dele, é finalizando. Então, quando você recua ele para armar e tudo mais, ele não desempenha uma boa partida. O Juan não relou na bola direito, fez algumas jogadas ali legais, mas não relou na bola direito. O Alisson fez um primeiro tempo muito bom, segundo tempo ele caiu mais, mas eu gostei, assim, eu acho que foi uma das melhores partidas do Alisson pela camisa de São Paulo, não que tenha, né? Enfim, a média dele é baixíssima, não foi um dos melhores do em campo também, mas analisando o repertório do Alisson foi muito bem. E o Michel Araújo foi muito bem, né, o jogo inteiro. Eu acho que é um jogador, um dos mais importantes no São Paulo nessa temporada. Jogou muito bem. Bom, agora falando um pouco sobre alguns os reservas, né, que eu esqueci de falar. O Caleri entrou para fazer aquilo que sabe fazer, né, brigar com zagueiro e se matar e tome pancada e luta, deu uma assistência, então foi muito bem. O Marcos Paulo acabou fazendo um gol, quase participou do segundo gol. Se o Michel Araújo tocasse para ele aí, estava livre também. Então, é muito importante. O Rogério Ceni elogiou ele, explicou. No final do jogo, eles se deram um abraço, cara, muito sincero. Então, assim, acho que é um jogador que vai começar a melhorar o time de São Paulo. O, é, o Patrick acabou não relando muito na bola. Ele é um zagueiro, um lateral mais construtor, né? Diferente do Caio Paulista, então mudou um pouco o esquema do jogo. Mas um jogador, sabe, tem raça, tem tudo. Eu acho que tem tudo pra desempenhar um bom papel nessa temporada. Vai ter oportunidade, sim. E o Wellington Rato, que, cara, tá jogando. A gente já falou aqui um pouco dele, já tá jogando em posição errada, tá mal, tá jogando totalmente do que ele joga no Paulista, então não tem muito o que falar dele. Bom, agora falando um pouco sobre o Rogério Ceni que tava pendurado no cargo, tá pendurado no cargo, pode ter se demitido, tá sendo feita uma reunião hoje mesmo, agora. Inclusive deve estar sendo essa reunião, tô gravando à tarde, para discutir se vai demitir o Rogério ou, enfim, se ele vai continuar, o Dorival tá sendo rondado. Mas enfim, por enquanto, fez uma partida ok, fez substituições ok. Eu acho que assim, até o jogo contra o Curitiba, porque agora a gente vai ter a América que tem que ganhar por conta do brasileiro, vai ter o Ituano que tem que classificar, porque, cara, é um desastre não classificar, e o Curitiba que tem que ganhar também para dar uma continuidade no brasileiro. Então, acho que até o jogo contra o Curitiba, cara, vai ser um jogo de sobrevivência. Vai ser ganha, fica, perde, sai. Cara, vai ser algo muito parecido com isso, porque se for eliminado da Copa do Brasil já era, se perder mais um jogo do Brasileiro já era também, porque entra em desespero. Então, assim, é um jogo de sobrevivência até contra o Curitiba. Acho que a gente tem condições, sim, de ter uma boa vantagem até lá, mas só depende dos jogadores se eles vão cooperar com o Rogério Ceni. E também falar um pouco sobre o abraço dele com o Marcos Paulo, assim, eu acho que foi uma atitude belíssima. Acho que ele tem que ter esse espírito agora. Chegar, gente, ó, Marcos Paulo, muito obrigado, mano, você salvou meu cargo hoje. E é isso, vamos jogar junto, vamos jogar pela equipe, pelos torcedores. E é isso que tem que fazer, cara. Agora, se chegar no cara e falar, ó, você errou tantos passes, você fez isso, aí acabou o time, cara. Aí ninguém vai apoiar ele realmente. Então, assim, é uma situação muito delicada do Rogério Ceni. Eu acho que realmente a chance dele sair é muito grande, mas tem um pingo ali de respaldo que ainda sobrou. Acho que a diretoria vai acabar empurrando até a próxima partida e ver o que vai virar. E também falar sobre um gol, cara. Tipo, isso passa pelo Rogério Ceni, o gol na última rodada, por exemplo, pelo Brasileirão. Cara, o Caleri fez um gol depois de não sei quantos jogos sem fazer gol. Cara, um jogador foi lá abraçar ele, sabe? Então, assim, o espírito de equipe, de alma, sabe? De brilho nos olhos mesmo, de, cara, fiz o gol, vamos lá pra cima e tudo mais. Cara, acabou. Tinha acabado. E o tanto que o gol e a vitória eleva, sabe? Lava a alma, ainda mais analisando o jogo de ontem. Ainda mais no finalzinho, pô, saiu um gol, cara, todo mundo foi abraçar. Saiu o segundo gol, todo mundo ficou louco. Então, assim, o tanto que o gol, a alma, sabe, libera, tipo, lava a autoestima dos jogadores, lava essa crise interna que tá tendo. Então, assim, eu acho que é um bom começo. Óbvio que a gente se ilude, né? Eu tô me iludindo aqui, falando aqui abertamente pra vocês, mas eu acho que é um começo pra gente começar a tirar
esse rancor, essa coisa ruim que parece estar no elenco, essa mágoa que tá entre os jogadores e o Rogério Ceni. Então, assim, eu acho que vai começando de pouquinho em pouquinho a mudar um pouco isso. Mas enfim, foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver o conteúdo novo. Certo? Lembrando que a gente tá no Instagram, TikTok, Kawaii, a gente tá postando vídeos aqui no YouTube todos os dias, exceto no domingo, então é muito importante vocês participarem dessa interação que a gente tem aqui no YouTube, TikTok, Kawaii, Instagram, que é muito importante pra gente, certo? Então a gente volta amanhã com mais notícias, a gente provavelmente vai falar muito sobre o Rogério Ceni amanhã também. Então é isso aí, a gente se vê amanhã. Um beijo, até mais e vamos São Paulo!